Priyanandu Yongolama. Meu nome é Alessandra, Uieze Alessandra Almeida. Craiuapeuru. Eu estou em Boa Vista, Roraima, há um ano e pouco, um ano e alguns meses. Estou aprendendo macuxi. Vim com esse objetivo, era um sonho aprender um idioma indígena. E eu gostaria de compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo. Eu não sou linguista, embora eu goste muito de idiomas, eu sou professora de idiomas, mas eu nunca tinha ouvido falar numa língua do tronco caribe. O macuxi é totalmente novo, a estrutura do macuxi é algo que eu nem sabia que existia, uma língua ergativa, eu nem sabia o que isso significava, para falar a verdade, antes de vir para cá. Então, tudo que eu estou aprendendo, eu estou achando assim, é muito rico, é muita informação, é tudo novo, tudo é novidade para mim. E eu gostaria de compartilhar, de colocar isso, de salvar isso que eu estou descobrindo, porque isso pode ser útil para mais pessoas que virão futuramente para Boa Vista ou para Roraima, ou que aprenderão o idioma macuxi. E é uma contribuição que eu estou fazendo, mas também que eu espero também receber contribuições de outros colegas que já entendem mais sobre o assunto, já aprenderam mais coisas, e até mesmo de macuxis, quando for possível, se for possível. Eu vou deixar o meu e-mail de contato, e a gente vai trocando ideias e trocando informações. Enfim, eu gostaria de compartilhar, para começar rapidamente, uma matéria que eu acredito que realmente seja a lição número 1, aula número 1 do macuxi. É o que torna o macuxi uma língua diferente das outras línguas, totalmente diferente do inglês, do português, do italiano, do espanhol. E isso é importante a gente entender. Eu realmente acredito que essa é a aula número 1 do macuxi. Depois que eu aprendi isso, foi mais fácil de entender outras matérias. Bom, o macuxi é uma língua ergativa. Como eu falei, eu nem sabia que isso existia e não sabia o que isso significava. Basicamente, em poucas palavras, como a gente encontra na internet, o caso ergativo, que é o caso do macuxi, é uma língua ergativa, é o caso gramatical que identifica o sujeito de um verbo transitivo. Identifica o sujeito de um verbo transitivo. Simples assim. O que isso significa? Isso significa que quando formos fazer uma frase, e nessa frase usarmos um verbo que é transitivo, o sujeito vai ser marcado. Marcado como? Marcado com uma sílaba. No caso do macuxi, usamos a sílaba YA, que se pronuncia, na maioria dos casos, lá. Eu fiz um exemplo aqui, uma frase bem simples. Nessa frase, patá, conegabu, pabalá, quem fez a ação? Quem foi que criou a terra? Foi Deus. Então, percebam que Deus está marcado com a sílaba lá, pabalá. Olha aí o sujeito. Quem fez a ação é o sujeito, então está marcado com lá. Para um verbo transitivo, conegar é um verbo transitivo. Então, onde vai entrar o que foi que Deus criou, que seria o objeto? Entra antes, imediatamente antes do verbo. Tá? Conegabu, pabalá. Essa é uma frase correta em macuxi para um verbo transitivo. Alguns estudos, algumas leituras que eu fiz de linguistas que já estudaram essa estrutura da língua caribe, do macuxi, que é uma língua ergativa, percebe-se também que o sujeito, no caso aqui, pabalá, pode flutuar para antes do objeto quando se tem a intenção de enfatizar o sujeito. Mas ele nunca é antes
imediatamente antes do verbo. Ele pode vir antes do objeto. Poderia ser também Kabbalah, Taka, Negabu. Mas antes do verbo, imediatamente antes do verbo, sempre vem o objeto para frases com o verbo transitivo. Isso tem que ficar muito assim, tem que fazer cartaz, fazer a forma, colar na parede, colar na geladeira. Realmente, isso é a aula número 1 do Makushi. E é muito interessante como que faz toda a diferença nas frases, nos materiais que a gente lê, a gente percebe isso. Um exemplo de um verbo intransitivo. Olha como é mais simples. Porque eu só tenho o sujeito e o verbo intransitivo, não tenho o objeto. Nesse caso, o sujeito vem antes do verbo, porque só tem dois, só tem o sujeito e o verbo. Então, vem sujeito, verbo. E o sujeito não é marcado com lá. Não precisa ser marcado. A marcação do lá só vai existir para quando nós temos um verbo transitivo. Para um verbo intransitivo, como nesse exemplo, ele nasceu. Posso falar mais, dar mais detalhes? Posso. Ele nasceu ontem, ele nasceu em Pacaraima, ele nasceu um nenê muito pequenininho, muito fraquinho. Posso complementar, mas esses complementos não são objeto. Portanto, esse é um verbo intransitivo, onde eu só tenho dois elementos, o sujeito e o verbo. E é essa sequência que a gente usa em Makushi. Sujeito, verbo, o sujeito não é marcado. Não precisa ser marcado. Então, realmente, esse é um assunto, é fácil, não é difícil. Na prática é um pouquinho difícil. Na teoria, né, é muito fácil, porém, surge uma outra questão. Como saber se o verbo é transitivo ou intransitivo? Eis a grande questão. Como saber se o verbo vai precisar do lá no sujeito ou não? Bom, realmente, como eu falei, eu repito, não tem como comparar com inglês, não tem como comparar com português, são línguas diferentes. Por exemplo, um verbo que eu pesquisei, o verbo aprender. Em português, o verbo aprender pode ser transitivo ou intransitivo. Em Makushi, ele é intransitivo. Então, realmente, precisamos entender isso. Se vocês quiserem que eu compartilhe um pouco do que eu aprendi, eu posso fazer um outro vídeo sobre esse assunto, verbos transitivos e intransitivos. E então, a gente vai se falando, comenta, deixa um gostei, deixa um continua, deixa um complemento dessa explicação. Eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar e receber também, contribuir para o meu aprendizado também. Então, até a próxima.